E nós vamos ficar sentados para a leitura do Santo Evangelho. E sabe que quando o pastor diz isto, para ficar sentados, preparem-se, porque o texto é longo. E o Evangelho de hoje não é tão curto quanto isto. E, portanto, João capítulo 4, isto está na página 1526. Os versos 4 a 30. 4 a 30. Do capítulo 4 de João. E onde lemos assim: E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água para que eu não mais volte, que eu não mais tenha sede e não precise vir cá buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram de vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Até aqui a leitura do Evangelho. Foi longo, não? E eu o encurtei, porque ele deveria ir até o verso 42. Mas nós ainda vamos lá chegar. É curioso que eu disse no começo do culto, o Dia da Mulher não é uma data litúrgica. E o texto hoje é da mulher samaritana. Mas também não sei se vocês concordam comigo, nós dizemos que muitas coisas são por acaso. O texto do Evangelho
Está ligado com alguma coisa que aconteceu no passado, nas águas de Meribá? O povo de Israel, o povo de Deus tinha sede, estava no deserto. E Deus providenciou água para aquele povo. Aliás, Deus é aquele que providencia, não? Vocês já experimentaram o que Deus providencia para a nossa vida? O que Ele providenciou e que já nos deu? Mas sabe que o texto começa com uma frase que pode ser interpretada de outra forma, mas veja lá, diz assim, o verso 4. E era-lhe necessário, isto é, era necessário para Jesus passar pela região da Samaria. Sabe que de repente nós podemos compreender uma outra coisa? Parece que a necessidade é de Jesus. Mas a necessidade era de quem? Por que Jesus vai a Samaria? E sabe que os samaritanos, vocês já ouviram falar na Bíblia muitas vezes, que o samaritano era um povo desprezado. Era um povo que o povo de Israel evitava. Tanto assim que o povo de Israel, ao caminhar, fazia uma longa volta para não passar por Samaria. Porque Samaria tinha sido mais ou menos um povo, ou uma parte do povo de Israel, traidora. Israel dividiu-se em dois reinos, o reino do norte e o do sul. E este reino mais pequeno do norte, dividido por questões políticas, em Samaria, constrói um pequeno templo e lá louva a Deus e faz o seu serviço religioso. E os judeus pensavam sempre, estes não prestam. E eles não prestavam não por ser uma terra de prostitutas ou homens maus, mas especialmente porque o judeu achava que ele estava desviado de Deus. E agora imagina, Jesus não quer fazer a volta, porque é necessário, diz ele, ir a Samaria. E olha o que ele faz quando chega a este local. E diz assim, e Jesus chegou a uma cidade samaritana, aonde Jacó, e chegou a um poço, o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Sabe o que é uma figura? É uma figura. Imagina, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus humanado. E agora mostra algo muito humano, cansado, ao meio-dia, sentado à beira de um poço. Pode ser uma coisa comum? Não. Uma coisa normal. Mas veja o que acontece. Nesse início, enquanto ele estava lá sentado, solitário, com sede, veio uma mulher samaritana tirar água. Sabe, era meio-dia. As mulheres, isso era um trabalho das mulheres, buscar água. E buscar água era uma tarefa que se faz de manhã, porque é preciso água para dentro de casa, para beber, para cozinhar. E, portanto, a tarefa era de manhã. Ou então iam à tardinha novamente buscar. Ninguém ia ao meio-dia buscar água. Primeiro porque era muito calor. E depois, porque não era hora. Por que esta mulher samaritana vai? Sabe, esta mulher samaritana era desprezada. Esta mulher samaritana tinha vergonha da sua vida. Esta mulher samaritana era apontada pelo povo como uma pecadora. E por causa desta carga que o pecado causa, esta mulher samaritana é uma mulher solitária. Ela vai ao poço ao meio-dia. E agora imagina o que se encontra ali. Jesus está lá. Porque Jesus, e o texto diz, era-lhe necessário. Era necessário estar lá para ter esse encontro com a mulher samaritana. E Jesus mete conversa. É que ao dirigir-se a ela, Jesus pede, dá-me água de beber. Jesus queria falar com ela. E esta conversa de Jesus não era suposto. Sabem por quê? Não era suposto porque um judeu não falava com um samaritano. E eram outros tempos. Um homem não falava
com uma mulher que não era seu familiar, impuro. Sabe que há uma intenção neste evangelho. E a intenção neste evangelho não é geográfica, mas é uma questão pessoal. O cenário mostra o preparo. Jesus preparou isto. Ele não foi lá por acaso. A necessidade não era dele. E nós muitas vezes pensamos que nossos encontros são por acaso. Será que o nosso encontro com Deus é por acaso? A Bíblia mostra que Deus tem planos. Ele tem desvios para nos encontrar. E ele faz desvios. Ele vai ao nosso encontro. Ele sai do caminho para encontrar a mulher samaritana. E neste encontro mostra um evangelho sem fronteiras. Mostra que o evangelho é para todos. Homens e mulheres. Judeus e gentios. Aqueles que se acham santos e aqueles que se sentem pecadores. O evangelho é para todos. Esta história não é só um relato antigo. Esta história pode ser como que um espelho da nossa vida. Quantos de nós já passamos aquilo que o povo de Israel passou no deserto? Ou quantos de nós já sentiram a sede no deserto desta vida? Conhecem a Samaria da nossa vida? Aqueles momentos de sede, de solidão. Nós carregamos, às vezes, aquilo que a mulher carregou, porque, veja, ela veio lá com um cântaro, ela veio encher o cântaro d'água, a bilha, ela veio encher com água. Quantas vezes nós carregamos esses cântaros vazios e esperamos que a próxima fonte os possa encher e nos satisfazer? E sabe, Jesus está aqui hoje, como esteve sentado lá naquele poço. E Ele está também à nossa espera. Porque Deus está onde a sua palavra está. Deus está onde 2 ou 3 ou mais estão em seu nome. Ele está cá. O povo de Israel perguntou: estará Deus entre nós ou não? Há uma pergunta a fazer, não? Está Deus entre nós? Se não está, o que estamos a fazer cá? De que nos serve isto? A palavra necessária no texto aqui não é uma obrigação, mas é uma virtude divina. É que Jesus, como médico da nossa vida espiritual, vai exatamente onde o doente está. Ele atravessa o nosso deserto, a nossa Samaria, para nos encontrar. E ele vai onde ninguém quer ir. O texto da epístola diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque pode ser que por uma pessoa boa alguém queira morrer, mas por gente má, não. E nós temos a tendência de, nós somos bons, não é? Mas o pecado nos tira a bondade. É pena, não? Podemos ser melhores. Mas Jesus vai onde ninguém quer ir. Ele entra na história que nós temos vergonha de contar. Sabe, nós somos pecadores, nós confessamos o pecado aqui, não é? Mas se tivéssemos que dizer quais foram os pecados que cometemos, como é que ficava a nossa cara? Então Jesus passa exatamente onde nós estamos. Jesus derruba preconceitos. Ele não deveria falar com uma mulher, mas ele veio salvar as pessoas. E isso ele deve fazer. E ele não está preocupado com as tradições, com os pensamentos de outros, mas sim com a salvação e o amor de Deus. Sabe que o poço de Jacó representa os poços da nossa vida. O poço é uma provisão temporária, é para matar a sede física. Mas Jesus oferece uma outra água. O poço representa a religião vazia, o esforço humano, uma repetição compulsiva. Sabe o que é todos os dias ir ao poço? Eu já fiz, eu sei o que é isto. Não havia água potável na minha casa. E todos os dias tinha que se buscar água.
É terrível, porque é uma coisa sempre de novo, sempre a mesma coisa. É uma atividade e que não dá outro resultado do que aquele. Mas vocês sabem que na nossa vida de pecadores também nós fazemos algumas coisas sempre a mesma coisa, não? E sabe que a água do poço não é comparável à água de uma fonte. A água de uma fonte brota. Aquela água de Meribá brotou da pedra. Esta é uma água corrente, ela é muito diferente do que a água de um poço. E o poço representa, por isso, o passado, a tradição. Quando a mulher pergunta, tu és judeu e falas comigo? A surpresa que ela demonstra é porque ela estava acostumada à indiferença. Ela estava acostumada à rejeição e a olhares de cima a baixo. Sabe que é pena que hoje seja o Dia da Mulher. Vocês sabem disto. É uma pena. É preciso. Mas é pena que seja preciso. Porque há outros 364 dias. Percebe? Mas mostra o quê? É que nem sempre o ser humano soube respeitar os outros. E é curioso uma discriminação feminina. Essa é das discriminações que mostra como o pecado nos estragou. Não há ninguém aqui que não tenha uma mulher na sua vida e que tenha sido importante. Não há ninguém, pois não? E como é possível discriminar uma mulher diante desta sua importância? Esta mulher estava habituada a ser desprezada. Ela viu a rejeição. E é claro que alguns vão dizer, mas ela era uma pecadora. Ainda bem que não somos, pois não? Ao pedir água, Jesus mostra que aceita ela. Jesus não precisava d'água. É verdade que ele estava com sede, mas ele podia dar um jeito nisto. Mas ele quer conversar com ela. Ele não a vê como uma samaritana, mas como uma pessoa com sede. Portanto, Jesus não pede só água, porque ele vai adiante. E quando ela começa a conversar com ele, ele lhe diz, chama o teu marido e vem cá. E a mulher ficou preocupada porque, o que é que eu faço com isto? Mas Jesus sabia, pois tu já tiveste 5 maridos e esse que tens ainda não é teu marido. Mas é curioso, Jesus não a condena por nada disto. Jesus tem pena dela porque esses relacionamentos foram todos um fracasso. Porque ela procurou nesses relacionamentos o reconhecimento como pessoa, o amor, a segurança, e não encontrou. E Jesus sabe disto. E é então que Jesus conhece suas feridas, os seus vícios, mas não a condena e convida ela para uma nova vida. Sua vida a deixava envergonhada e solitária. Por isso vai ao poço naquela hora. E lá encontra um homem profeta e algo mais que ela vai descobrir. Quando Jesus começa a conversar com ela e diz para ela chamar o marido e mostra-lhe, afinal de contas, nem esse que tu tens é teu marido, ela muda de assunto. E fala sobre, diz, eu vejo que tu és profeta. E começa a falar sobre o culto. Sim, mas sendo tu judeu, profeta, o que é o culto? Onde adoramos? Os judeus dizem que deve ser em Jerusalém, nós adoramos em Gerizim. E então, ao desviar o assunto sobre o local de adoração, Jesus diz-lhe uma outra coisa. O local de adoração é outro. O que você está a falar do templo em Jerusalém ou em Samaria? Esse não é o lugar que importa. O lugar de adoração é dentro de você. E aqui está a adoração que tem a ver com o relacionamento com Deus. Não com coisas vazias, com tradições, com lugares. E Jesus disse, se tu conhecesses o dom de Deus, daquele que fala contigo, tu pedirias. Eu não sei se nós sempre pensamos nisto, como filhos de Deus. Se nós conhecêssemos os dons de Deus, Jesus pediu água. Ele tem muito mais para oferecer.
pedir os dons, reconhecer o dom de Deus e pedir, sabe? A riqueza que nós podemos ter e não ter. E não estou a falar de riqueza material. Sabe que uma vez eu li uma frase que já vos disse, mas que é interessante, que diz assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É bom saber, não? Que somos filhos. Jesus não aponta os pecados delas. Também não aponta os nossos. Ele não aponta os pecados da samaritana. E também não os nossos. Há quem fale aquilo que nós devemos fazer para Deus. Sabe que há religiões que fazem? Os fariseus tinham 613 preceitos para cumprir os 10 mandamentos. E tem gente que faz isto. Olha, para seres cristão, tens que fazer isso. Há quem fale o que nós devemos fazer para Deus. Jesus fala sobre o que Deus fez por nós. O que é mais importante? Não o que nós fazemos, mas é o dom de Deus. E o dom de Deus não é um conjunto de regras. O dom de Deus está aqui à minha direita. O dom de Deus para nós é Cristo. A água do poço representa o esforço humano que sacia a sede temporariamente. Era preciso cântaro, era preciso cordas, força. Mas a água que Jesus Cristo oferece, essa é uma oferta da graça. E a nossa vida está ligada à água. Tomamos água todos os dias, não? Usamos água para banho, usamos água para limpeza, água para cozinhar. Mas a água está ligada a nós. Porque lembram que foi a água que nos tornou filhos de Deus. Foi no batismo. E no batismo, fomos salvos e ganhamos desta água de vida, uma água cheia de graça, que não se conquista, mas que se recebe. E depois há uma progressão em quem recebe a água. Primeiro bebe a água. Primeiro recebe a água que ele oferece. Depois, esta água é como que uma fonte que jorra dentro de si. É uma fonte que refrigera e que jorra. Jesus faz uma incisão precisa com aquela senhora para remover o tumor da vida dela. O que ela revela é símbolo de um coração partido. Cada relacionamento era um poço diferente de uma tentativa para matar sua sede. E cada um deles a deixou mais vazia. Jesus não a condena, mas a compromete com a verdade. Ele expõe a ferida e diz: eu sei tudo, mas é por isso que eu estou aqui. Imagina, Jesus sabe. E é por isso que ele está cá. É por isso que ele veio ao mundo. É para restaurar, para salvar e perdoar. Ele é o Messias que transforma vidas. E é então que ela diz: eu vejo que tu és profeta. E daí ela diz: mas nós até estamos à espera do Messias que vai nos ensinar todas as coisas. E aí Jesus lhe entrega o mapa do tesouro. E daí Jesus diz assim: sou eu que falo contigo. Eu sou esse. E é claro que, diante disso, isto muda tudo. Há uma transformação tão grande que a samaritana faz o seguinte: ela deixa o cântaro. Veja, ela deixou o cântaro. Ela veio lá para buscar água. Mas ela deixa o cântaro no poço e sai correndo. E vai para aquela cidade da sua vergonha. Aquela cidade onde as pessoas a desprezavam. E ela vai correndo e diz: olha o que eu encontrei. Eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias. Ela sai sem água, mas o seu coração transbordava de água da vida. Ela sai sem água porque encontrou a fonte. E venham ver quem me encontrou, diz ela. Não foi ela que o encontrou. Venham ver quem me encontrou. Porque isto foi muito mais forte e poderoso do que um sermão. Qualquer que seja o seu lugar nessa história. E lembra que eu falei? Essa história serve como um espelho. Qualquer que seja o seu lugar nessa história, Jesus é o mesmo. Ele também faz o desvio
porque é necessário estar na Maia, nas Mercês, nas nossas casas e entre nós. E agora vejam como termina o texto que eu vos poupei de ler até o final. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa daquilo que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando testemunhamos, não é o nosso testemunho. Quando dizemos ao outro, não é o que nós dizemos, mas é aquilo que nós levamos as pessoas a ouvir. O que vocês ouvem aqui não é palavra do Adalberto, mas é a palavra de Deus. E agora vós ouviste. E agora vós sabeis que este Cristo é verdadeiramente o Salvador. E quem isto recebe, tem uma vida plena com Deus. É como quem sacia a fome, como quem sacia a sede e que recebe pelo Espírito Santo, que dá vida para sempre. Em Jesus Cristo esteja sempre presente conosco. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.